Embarcações, conceitos básicos de propulsão. Nesta série, vamos iniciar apresentando quais são as componentes da resistência que atuam numa embarcação. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Esta apresentação contém imagens e partes de vídeos encontrados na internet aberto ao público, para melhor compreensão do que é explicado. Caso alguma imagem ou vídeo seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor, me avise. Eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Contato via e-mail barile@hotmail.com.br. Para projetar e calcular um veículo em movimento, é necessário conhecer as forças que atuam sobre o mesmo e as leis físicas que regem sobre o corpo no meio em que se locomove. Lembrando da física, quando um corpo se movimenta em um determinado meio, esse meio aplicará sobre o mesmo uma força de resistência em direção contrária. A resistência total ao avanço é o somatório vetorial dessas forças. No nosso caso, é a soma da resistência de fricção mais a resistência do ar. O trabalho executado será o produto escalar dos vetores resistência total pelo vetor espaço percorrido. No nosso caso, como a resistência total está na mesma direção que o espaço percorrido, então basta multiplicar os valores escalarmente. A potência necessária para deslocar esse corpo sólido de ΔS é o trabalho dividido pelo tempo gasto. Tomando as formulações anteriores, a potência é o produto escalar da resistência total pelo vetor espaço percorrido dividido pelo tempo, ou seja, é o produto escalar do vetor resistência total pelo vetor velocidade. No nosso caso, a resistência total está alinhada com o movimento, ou seja, a potência é igual à resistência total multiplicado pela velocidade, tomando os dois valores escalarmente. As unidades devem ser coerentes. Por exemplo, no sistema internacional, RT em newtons, ΔS em metros, trabalho em joules, velocidade em metro por segundo e a potência em watts. A equação de Bernoulli diz o seguinte: a pressão local, P, mais a pressão estática, ρGz, onde ρ densidade do fluido, g aceleração da gravidade, z altura de referência, mais a pressão dinâmica, dado por ρ dividido por 2, vezes a velocidade do fluido ao quadrado, é uma constante. Se tomarmos um fólio aerodinâmico ou hidrodinâmico, nós vamos verificar que a parcela ρGz1 menos ρGz2 é desprezível. Assim teremos que a pressão local mais a pressão dinâmica de um ponto é igual à pressão local mais a pressão dinâmica do ponto 2. Esta equação nos dá a seguinte conclusão: se eu aumentar a velocidade de um ponto, a pressão deve reduzir para que os dois termos se mantenham constante em todos os pontos. Vamos ver o que acontece no fólio. O fluido que chega no borda-ataque se divide em duas partes, parte superior e parte inferior. As moléculas do fluxo superior
elas devem chegar no bordo de fuga ao mesmo tempo das moléculas do fluido da parte inferior. Para que isto aconteça, a velocidade que aparece aqui no ponto 2 é superior à velocidade que aparece no ponto 1. Logo, a pressão no ponto 2 é inferior à pressão no ponto 1. Essa diferença de pressão gera uma sustentação aerodinâmica ou hidrodinâmica. Vamos iniciar verificando quais são as componentes de resistência ao avanço. Uma embarcação em movimento vai apresentar duas componentes, uma pressão normal P e uma tensão tangencial tal, devido à viscosidade do fluido. Devido à tensão tangencial do fluido sobre a superfície do casco, para um fluido viscoso, águas calmas e formas suaves, vai aparecer a resistência de fricção, RF, que é a componente da resultante da resistência de fricção sobre toda a superfície do casco, na direção X. Também vai aparecer a resistência de esteira de popa, RE, que é a resistência devido ao descolamento do fluido com o casco. Componente devido à pressão normal hidrodinâmica exercida na superfície do casco. Notar que esta pressão aparece devido à variação de velocidade ao longo do comprimento do casco. Lembrar da equação de Bernoulli. Atenção também que esta não é a pressão hidrostática, cuja resultante é a força de empuxo e que é a reação ao peso da embarcação. Portanto, vamos ter uma resistência de pressão viscosa, RPV. É uma componente da resultante da resistência de pressão sobre toda a superfície do casco na direção X. Vamos ter também a resistência de ondas, RW, que é o resultado das perturbações na superfície da água causadas pelas variações de pressões na superfície do casco. Devido às perturbações de superfície da água, teremos vários focos com geração de ondas divergentes longitudinais e ondas transversais. As superposições de ondas podem reduzir ou aumentar ainda mais a resistência de ondas. Artifícios são utilizados para redução de resistência de ondas. Um exemplo é o acréscimo de bulbo na proa. A onda gerada pela embarcação possui a mesma velocidade dessa embarcação. Pela teoria de ondas, temos que o comprimento da onda formada é dado pela equação 2 vezes o π vezes a velocidade ao quadrado dividido por g, onde LW é o comprimento da onda, g é a aceleração da gravidade e v é a velocidade da embarcação. Quando o comprimento da onda passa a ser o comprimento de linha d'água, nós temos que, pela equação acima, a velocidade é igual a 1,34 vezes a raiz do comprimento da linha d'água da embarcação. Esta é uma barreira de velocidade para embarcações com sustentação hidrostática. A partir dessa velocidade, aparecem pressões negativas na popa, aumentando o trim, e a embarcação passa a querer subir na onda. A embarcação passa a querer escalar a onda, não navega mais através da onda. Então, velocidade igual a 1,34 a raiz do comprimento de linha d'água, quando atinge esse valor, é uma barreira de velocidade. Não importa quanto mais
for majorada a potência, a velocidade não será alterada. Considerando a velocidade local do vento igual a zero, com a embarcação em movimento, a velocidade do vento em relação à embarcação terá a mesma velocidade da embarcação. Daí vai aparecer a resistência do ar, em direção contrária ao movimento. Em resumo, a resistência ao avanço para casco nu, mar calmo, sem onda, sem vento e sem correnteza, abaixo da linha d'água, teremos duas componentes, pressão normal e tensão tangencial. A pressão normal origina a resistência de ondas e a resistência de pressão viscosa. A tensão tangencial origina a resistência de esteira na polpa e a resistência viscosa. A resistência de pressão viscosa depende da forma da embarcação. E a resistência de turbulência na polpa, a resistência de esteira, também depende da forma da embarcação. Então eu vou definir as duas componentes como uma resistência viscosa que depende da forma da embarcação. Em resumo, a resistência total será a composição da resistência de ondas mais a resistência viscosa total e mais a resistência do ar do casco que fica acima da linha d'água. Outros componentes que formam a resistência ao avanço do casco. Resistência de apêndices externos à superfície do casco e aberturas no casco. Exemplo: lemes, pés de galinha, linhas de eixo e boços, bolinas, ball thrusters e stern thrusters, estabilizadores, entre outros. Outras componentes da resistência para embarcação em operação. Resistência devido ao estado de mar, diferente do mar calmo que discutimos anteriormente. Por exemplo, resistência da onda local, diferente de mar calmo. Resistência de vento, resistência de correnteza. Resistências devido ao local de operação, profundidade local, largura do canal, resistência devido ao tempo de operação, incrustações marinhas aumentando a rugosidade do casco. Resistência ao avanço de embarcações especiais, com sustentações aerostática ou hidrodinâmica ou aerodinâmica. Por exemplo, overcraft. Resistência do ar. Resistência de fricção do ar do colchão com o meio de contato. Resistência de onda de proa. WIG, embarcações com sustentação aerodinâmica. A resistência ao avanço será a componente da resultante das forças na direção do movimento, considerando sustentação e arrasto aerodinâmico das asas e a resistência do ar ao redor de todo o corpo da embarcação. Aerobarco com sustentação hidrodinâmica. A resistência ao avanço é a componente da resultante das forças na direção do movimento, considerando sustentação e arrasto hidrodinâmico dos folhos hidrodinâmicos, arrasto de resistência de apêndices, arrasto do ar. Lancha de planeio com sustentação hidrodinâmica. A resistência ao avanço é a componente da resultante das forças na direção do movimento, considerando sustentação e arrasto hidrodinâmico de placa plana com ângulo de ataque.
arrasto de resistência de apêndices, arrasto do ar e sustentação e arrasto hidrodinâmico de flap na popa. Como determinar resistência ao avanço? Há vários métodos para essa determinação, através de séries sistemáticas obtidas por regressão de muitos modelos de tanques de provas, através de cálculo numérico CFD, Computational Fluid Dynamics, e através de modelo em escala e extrapolando para a escala real. Bom, estamos terminando a apresentação do capítulo 1. A ideia é mostrar o conceito que está por trás do projeto de embarcações, de uma forma simples e objetiva. Se gostaram, mostrem esse vídeo aos seus amigos. Muito obrigado!